Glória a Jesus. Obrigado. Lucas capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos. Glória a Jesus. Leia comigo o versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Diz assim, a partir do versículo 10, aliás, tá? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fortes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fortes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamor. Amém, queridos? Pode sentar em nome de Jesus, glorificando a Ele que é digno de toda a glória e de todo louvor. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou falar sobre fidelidade. Existem mensagens que a gente reluta para pregar, né? E eu relutei até agora para pregar o que eu vou pregar nessa noite, tá? E me chama a atenção nesses dias de tantas novidades, né? De tanta inovação, e nós temos tanta coisa nova acontecendo todos os dias, e algumas coisas nós precisamos abrir mão. Existem algumas, vamos falar assim, até ferramentas, tecnologias, que elas se tornam obsoletas, e dessas nós temos que abrir mão. Nós precisamos, de fato, deixar para trás, como diz Paulo, e prosseguir, né? Existem sempre coisas. Eu dar um grau aqui nesse microfone, porque ele não está com a qualidade que ele tem, né? Na verdade, o som, né? Não é tanto o microfone. E você com certeza está atualizando-se e precisa cada vez mais acompanhar toda a evolução e revolução que está acontecendo, senão você fica para trás. Então, nesse aspecto, você não tem que ser, vamos falar assim, casado com coisas, com ferramentas, com tecnologia. Você tem que sempre que estar atualizando-se. E é interessante que existem pessoas que se apegam a coisas, que se apegam ao velho, e tem uma dificuldade de receber o novo, de experimentar e até de aprender. Eu já vi pessoas que até hoje não sabem utilizar o WhatsApp. Esse dia não, já faz um período, nós estamos trabalhando para aproveitar esses recursos aqui na igreja. Nós estamos atualizando, inclusive sobre a gestão da igreja. E quer que eu pare aqui, Oberão? Não, os irmãos não estão entendendo nada do que está acontecendo, tá? É isso que eu falei para ti. Nós temos que chegar cedo na igreja para rejeitar o microfone, né? Microfone, irmãos, abrindo um parênteses aqui, equalização de modo geral, tem vários fatores que influenciam, inclusive a energia influencia muito. Às vezes, quando a energia está baixa, não tem técnico que consiga equalizar o som, tá? Mas fora isso, já é o sistema de som, e claro, um técnico resolve a situação. Voltando aqui para o assunto que eu estava abordando, nós não precisamos ficar apegados a coisas que se tornam obsoletas. Obsoleto significa que não é que não serve mais, não é que não atende mais a necessidade, mas é que surgiu algo com mais recursos. E isso é muito utilizado, por exemplo, todos os anos veio uma série nova. Esse ano veio o iPhone 17.
E para quem é curioso, viu que não mudou muita coisa, não tem tanta diferença do 16, tá? Já o 18 está prometendo que vem com algumas diferenças, e aí eu já começo a ficar animado para pegar ele, tá? Por enquanto fica no 16 mesmo, está tudo certo, tá? Mas geralmente eu demoro a trocar dessas coisas, né? Eu fiquei com 11, acho que eu fiquei uns 5 anos com ele, tá? E aí ele perdeu inclusive o valor financeiro, nem compensou vender mais, porque não seria interessante. Ele atende muita coisa, ele dá mais resultado a gente usando ele do que se eu tivesse vendido, tá? E aí beleza, e você vai vendo acontecer essas novidades, ou vão chegando esses recursos, e nesse aspecto você não tem que ser apegado. Eu falava sobre pessoas que eles resistem e não aprendem. Há aqueles que não conseguem ou não se dispõem para aprender a usar o WhatsApp. Nós temos tido um desafio aqui na igreja, não de modo geral está muito bom, está muito legal, mas tem aqueles que a gente tem que pegar na mão e está ajudando ele. Há pessoas que não conseguem às vezes preencher um formulário, porque ele é um formulário digital, e o problema é quando essas pessoas elas começam a gerar uma polêmica, né? E alguns até se posicionam, não, para isso aqui é muita tecnologia, isso não funciona para nós, isso não é para nós. Eu falo, meu irmão, isso aí é a pessoa se subestimar demais. Diga assim, eu sou capaz. Diga assim, eu posso mais. Diga assim, Deus me deu inteligência para aprender todas as coisas. Você crê nisso? Então não subestime-se, não deixe que ninguém subestime você. Não, você não vai conseguir aprender a dirigir um carro elétrico, porque você é o cara que é fiel ao carro mecânico, daquele que não tem nem hidráulico, que faz força para dobrar o guidão. O bolinho ele era tapadão assim, né? Não, eu não quero carro com ar-condicionado, não, isso aí demais, jamais. Ele testemunhou aqui um dia, né? Gente que não, eu quero ficar mesmo pegando os calorzão. Meu irmão, tem gente que é assim mesmo, ele resiste o novo. Preste bem atenção, quantos querem o melhor de Deus? Então pega isso aqui para você, não seja resistente ao que é diferente. Não resista ao que é novo, ao que é diferente, porque senão você fica preso. E aí como é que Deus vai te abençoar? Quando eu estou andando com a Kênia, que não é difícil, né? Mas assim, em viagem, poucas vezes que ela viaja comigo, irmão, tem umas bolsas que elas custam 30 mil reais. Eu falo assim, Kênia, tu tem que querer essa bolsa, porque como é que Deus vai me abençoar se tu não quer essas coisas? Como é que Deus vai me fazer prosperar se tu rejeita uma... Para que isso? Dá 30 mil numa bolsa? Meu Deus do céu, né? A pessoa pensa, como é que você vai ter essa bolsa se você rejeita? Se você não se vê? Não, eu fico com essa de 20 reais que eu comprei agora não é mais 1,50, né? Que o negócio aumentou tudo, né? Mas tem uma loja agora tudo por 20, né? É assim, tudo por 20 agora? A loja agora é tudo por 20, antes era 1,50. Quem lembra da loja 1,50? Meu irmão, chegou aqui assim, agora é tudo por 20. E existem pessoas então que resistem ao novo, porque ele fala assim, não, isso aqui atende. Então nesse aspecto, irmãos, não tem a questão desse valor, ou dessa virtude da fidelidade. Lugares, falando de coisas, também lugares. Existem lugares que Deus ele quer tirar você de alguns lugares, de algumas cidades, porque Ele tem um propósito para você, e só vai poder cumprir se você se mexer geograficamente, ou se você sair da geografia que você está. E algumas pessoas eles têm, parece que um pacto com lugares, com cidades. Aqui em Tomé Açu nós somos uma cidade que recebemos bastante pessoas de outros lugares, de outras cidades, de outros estados e outros países. Então nós somos um tanto, vamos falar assim, prático quanto a isso, a receber. Mas existem pessoas que não mudam, e mesmo sabendo que Deus tem algo para elas,
e que vai ser muito bom para a sua casa, para a sua família. Existem pessoas que eles não buscam melhoras para as suas vidas, não que não queiram, é porque são apegados a lugares. Irmão, Tomé achou uma bênção, mas vamos falar, quem quiser fazer uma faculdade de medicina, ou de direito, ou psicologia, se for preso a Tomé Açu, não vai fazer nunca, ou pelo menos não vai fazer porque não tem ainda. Então não tem outra opção a não ser sair de Tomé Açu, a não ser ir para outra cidade, onde tem. Quantos estão me entendendo? Então nesse aspecto, você não tem que ser casado com a cidade. Você pode até planejar, não, eu vou, faço, me capacito, depois eu volto aqui, e vou viver o resto da minha vida. Mas uma vez que você tem uma visão, você tem um sonho, um projeto, um planejamento, e não é viável realizar, e você entende que é tempo de Deus para a tua vida, é a oportunidade, então você precisa romper, dar um time e seguir. Então nesse aspecto você não pode ficar preso, na verdade não tem nada a ver com fidelidade ou ser infiel quanto a isso, tá? E algumas pessoas, elas podem até sentir-se ofendidas se você de repente resolver ir embora, ou outros vão se sentir, sei lá, rejeitado, abandonado. Mas preste atenção, se você estiver em obediência ao Senhor, eu ouvi certa vez, o melhor lugar para você estar é o centro da vontade de Deus. Seja onde for que você esteja em obediência ao Senhor Jesus. Existem lugares que são oportunos para você. Agora eu vou entrar aqui na nossa temática, que é a fidelidade, tá? Eu falei sobre essas coisas porque não tem a ver. Não existe coisas que você vai ter que abrir mão, você vai ter que de fato renunciar, e não vai estar prejudicando nem a si e nem aos outros. Mas a infidelidade, quando se fala de infidelidade em relacionamento, ela ofende. E Jesus ele alertou que os últimos dias vai ser caracterizado pela infidelidade, pela traição, pelo ódio, e vão trair uns aos outros. Uma das características dos últimos dias. O apóstolo Paulo fala também sobre essas características quando ele se refere aos homens dos últimos dias. Ele fala que os últimos tempos serão tempos difíceis. E é interessante a abordagem de Paulo, porque ele fala, porque os homens serão trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, ou seja, serão egoístas. Eles serão cheios de ganância, de torpeza. Eles buscarão prazer, serão irreconciliáveis. Ele faz uma lista dessas características dos homens dos últimos dias, e são eles que são trabalhosos. Por isso que os tempos ficam difíceis, e cada vez fica mais difícil por causa da infidelidade. Uma igreja, ela é obviamente constituída de pessoas, e o sucesso ou o êxito de uma igreja está muito fundamentado na fidelidade da sua membresia. Aliás, é assim que somos chamados, né? Os fiéis. Aquele que crê em Deus, ele é um fiel a Deus. Aquele que crê em Jesus, ele passa a ser um fiel. Quando nós lemos Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala sobre o fruto do Espírito, uma das virtudes que é fruto do Espírito é a fé. E a palavra fé ali significa fidelidade, que é exatamente integridade, lealdade. É um nível de submissão, de honra, que capacita a pessoa para não romper, para não quebrar a aliança. A fidelidade é o que Deus ele busca. Salmo fala que Deus busca os fiéis da terra, e Ele procura os fiéis. E quando Ele acha os fiéis, Ele fala que Ele então abençoa os fiéis. A Bíblia toda ela traz essa revelação de que Deus Ele tem prazer em abençoar o fiel, aquele que é leal, aquele que é íntegro, aquele que de fato anda na revelação da honra, independente do que esteja acontecendo e de onde esteja ou que esteja enfrentando. Essa parábola que Jesus ele menciona, ele conta a história de um homem infiel. E esse homem infiel, ele, por ser
por ser uma pessoa de um caráter, de uma índole duvidosa, obviamente ele foi reprovado. Todo infiel ele é reprovado, todo infiel ele é desqualificado, toda pessoa que é infiel ele não é confiável. Então até que ele não seja descoberto, beleza, ele fica lá, mas depois que se descobre não tem mais vez. O infiel ele sempre vai ser reprovado, desqualificado. E esse homem, Jesus fala que ele tinha algumas virtudes. Eu vou ler para vocês alguns versículos. Aqui Jesus está falando sobre um homem rico, a qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Olha isso aqui. Esse homem estava roubando, ele estava furtando, tomando para si o que não era dele. E aqui a gente já começa a entrar no conceito de fidelidade. Fidelidade, ou ser fiel, é cumprir o que se compromete. Fidelidade é você honrar, é você de fato devolver a quem de direito, ou dar a quem de direito. E esse homem então estava sendo acusado, ele foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Considere a partir de agora que todos nós somos mordomos. Diga assim: eu sou um mordomo. Todos nós somos apenas mordomos, querido. Nós não somos donos, nós não somos proprietários. E no Brasil isso parece que se torna mais verdadeiro cada vez mais. Nós somos tudo empregado de um sistema. Triste, né? Dói falar, mas isso é uma verdade. Mas biblicamente nós sabemos que nós não somos donos. Nós somos, primeiramente, propriedade exclusiva de Deus. Nós somos chamados de raça eleita, de nação santa. Nós somos o povo que não tinha misericórdia, mas que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e agora somos povo de Deus. O apóstolo Paulo fala: convém que sejamos encontrados como fiéis mordomos. O corpo que você agora está, a Bíblia fala que o teu corpo, ele é propriedade de Deus, você pertence ao Senhor, nós somos morada de Deus, o corpo é santuário do Espírito Santo, nós fomos comprados, e comprados não como moeda corruptível, como ouro ou prata, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então nós somos de Deus e tudo é dele, irmãos. Os dons que recebemos, as habilidades, os talentos, ou a capacidade que temos, seja qual for, seja dons espirituais, ou seja, dons que chamam de talentos, tudo é Deus que nos dá, e devemos administrar com fidelidade. Eu gosto da expressão que o Denis Danilo ele usa, sempre que ele vai ministrar, ele fala: estou indo devolver o dom para quem é dono. E é isso, nós devolvemos a Deus o que é dele. Eu sou de Deus, você é de Deus, e tudo que nós temos é dele, irmãos. Então nós consagramos ao Senhor. E quando nós não administramos com sabedoria, nós estamos também dissipando os bens do Senhor. Mas vamos entrar aqui no contexto. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Todos nós vamos comparecer perante o Senhor e vamos prestar conta, todos, sem exceção. Eu acredito particularmente que o cristão, o filho de Deus, ele vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Nós vamos ler sobre isso, não agora aqui, mas você pode depois ler. Quando Paulo fala sobre o tribunal de Cristo, ele fala que nós seremos galardoados pelas obras que fizermos. A salvação, ela é pela graça e é mediante a fé, mas os galardões, ou as recompensas, elas são proporcionais à minha administração, ao como eu administro o que Deus tem me dado, que é o servir, é obra mesmo. Agora veja bem,
Esse homem lhe fala o seguinte: o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Então ele fala: eu sei o que eu vou fazer para que quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E aqui eu vou só narrar para você. Ele sabia que não tinha como provar o contrário. A acusação era verdadeira. Não tinha como. A prestação de conta ia constatar que de fato ele era infiel, que de fato ele roubava, que de fato ele desperdiçava os bens. A acusação não era uma acusação falsa. Então ele foi muito astuto. O que ele faz? Ele começa então, com base nessa prerrogativa: eu tenho vergonha de trabalhar no pesado. Ele falou assim: cavar eu não posso, mendigar eu tenho vergonha. Então, o que ele faz? Ele começa então a cobrar aqueles que deviam para o seu senhor, e ele começou então a dar desconto. Então ele tomava para si os valores. Resultado disso é que a gente lê o seguinte, a gente leu só a parte que Jesus está explicando. Mas esse homem, ele foi chamado de sagaz, de astuto. A Bíblia fala no versículo 8: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. E ele fala assim: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Até aquele patrão ficou admirado daquele camarada, sagaz, astuto. Que homem artiloso. Esse homem, ele agiu com prudência para proveito dele mesmo. Jesus não está aqui instigando ninguém, ou estimulando, ou incitando ninguém a ser desonesto, a ser um ladrão, a usurpar o que é dos outros. Não é isso. Jesus está dando uma revelação. Esse homem, na sua astúcia, ele ficou preocupado consigo mesmo. Ele fez por si. Jesus, na verdade, desmascara o caráter da infidelidade. Pessoas infiéis, elas são egoístas. Pessoas infiéis, elas fraudam porque estão buscando sempre proveito para si mesmo. Estão buscando apenas o benefício próprio, por mais que tenham consequências depois, mas no momento é bom para ela. E é isso que Jesus está desmascarando. E ele fala: e os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Mas é nesse aspecto, para buscar proveito, não importa quantos vão ser prejudicados, não importa quem vai ser ou quem vai sofrer danos. É isso que Jesus está desmascarando. Mas a lição que Jesus está ensinando é sobre fidelidade. Ele fala que aquele que é fiel no pouco, ele também vai ser fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também vai ser injusto no muito. Nós aprendemos, irmãos, a administração é exatamente no pouco. Não é na fartura, não é na bonança ou na abundância. E quem não aprende quando é pouco, não aprende mais. Vai desperdiçar. Quantas pessoas você talvez já viu que eles não conseguem ser mordomos prudentes, mordomos fiéis? Eu peguei um Uber antes de ontem em Belém, e o Uber falou assim, e o Brasil, né? O Brasil saiu cedo da Copa, né? Já falou com raiva, né? Eu falei: meu irmão, assim, ele não deu o melhor dele, não jogou o futebol que joga, aí deu no que deu. Ele falou: pois é, né? Aí ele falou assim: rapaz, que pena que os camelões tiveram muito prejuízo, eles compraram muita camisa, rapaz, e agora, tá aí, ó, quem vai comprar camisa? Ninguém, né? Aí ele falou assim: mas o shopping vendeu muito, viu? O shopping vendeu, veio a primeira remessa, não deu, veio a segunda, vendeu tudo, só original. E falou: só original,
300 e pouco, 400 e pouco. Ele disse assim, e ainda dizem que paraense não tem dinheiro. Ele falou assim, o paraense não sabe ficar com dinheiro, mas tem dinheiro, gasta tudo. Eu falei, rapaz, esse cara está muito bravo, misericórdia. Ele falando engraçado, eu falei, rapaz, faz sentido o que está falando. Irmãos, a maioria de nós, irmão, a gente gasta tudo, gasta até o que não tem. E aí, meu Deus do céu, e aí fica enrolado, fica atrapalhado. Meditando sobre fidelidade, eu aprendi uma coisa: é uma virtude, e você não consegue ser fiel se não desenvolver outras virtudes. Nós não conseguimos desenvolver essa mordomia como fiéis se não cultivarmos outras qualidades. Eu não consigo dizer para você que veio antes ou depois, mas elas caminham juntos. Posso dizer para você, veja essa parábola, analise essa parábola, a parábola do mordomo infiel. Esse rapaz ou esse homem, ele tinha uma visão, ele tinha um planejamento com base nessa visão, ele tinha um ideal, e ele planejou, ele se organizou de uma forma, claro, astuta, reprovada, mas ele se organizou para o futuro dele. Então, nós aprendemos que planejamento ou fazer planos é uma prerrogativa para você, pelo menos, se organizar visando ser fiel. Eu vou entrar em alguns aspectos práticos, porque fidelidade talvez seja uma das virtudes que mais se manifesta no que diz respeito à praticidade da vida, a questão de escolha, decisões. E eu quero falar com você sobre a fidelidade no tempo. Nós precisamos ser fiel ao tempo que nós temos. Uma das passagens mais ricas sobre tempo é Eclesiastes capítulo 3, onde Salomão ensina que existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você crê de todo o coração nisso? Ele fala que existe tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de apartar inclusive, e tempo de abraçar. Existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Respeitar o tempo, ser fiel ao tempo. Todos nós recebemos 24 horas de tempo todos os dias. Então nós temos tempo suficiente, ninguém tem mais tempo do que o outro, ninguém é lesado nesse aspecto. Obviamente, alguns precisam remir o tempo, aproveitar o tempo. Quando se fala de produtividade, não se fala de trabalhar muito, mas apenas de ser eficaz no que você faz. Esse é um outro aspecto. Talvez você está dizendo assim: eu estou sem tempo de cuidar inclusive da tua vida, da tua saúde. Quantos são aqueles que falam assim: eu não tenho tempo para ir para a academia, para cuidar da saúde? Outros compram só comida enlatado, né? Meu Deus do céu, porque falam: não tenho tempo para cozinhar. Então compra lá mortandela, sardinha, compra coisa rápida, que só chega, só derrama ali na frigideira e está pronto. E alguns nem precisam mais fritar, nem esquentar, já come do jeito que está mesmo, né? Com o argumento que não tem tempo. E aí nós vamos ver que não é verdade. Existe tempo para tudo, irmãos. A Bíblia não falha, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora eu preciso aprender a administrar o tempo. E dentro desse aspecto, ou da lei do tempo, você precisa saber sobre prioridade. O que é prioridade? O que é mais importante? O que é essencial? Porque geralmente quando nós dizemos que não temos tempo, é porque estamos desperdiçando tempo com coisas que não são tão importantes, que não são tão essenciais. E às vezes estamos usando o tempo com coisas fúteis,
com coisas que não edificam, com coisas que não agregam nenhum valor a nós e nem a ninguém. E estamos sendo infiel ao tempo, estamos sendo desonestos consigo mesmo. O tempo é a moeda que você tem, você consegue tudo empregando o tempo. Qualquer coisa que você vai obter, ou que você queira obter, você já tem o principal, que se chama tempo. A questão é se você vai dedicar tempo para isso. A realidade que você está vivendo hoje, para que você mude ela, você vai com certeza precisar usar muito bem o tempo. E aí, claro, você tem que ralar muitas vezes o tempo. Esses dias, um rapaz, chegou uma mensagem para mim no Instagram. Ele é um índio ali dos Sateremaués, né, do Amazonas. Ele vendo toda a história da sua família, e ele vivendo a mesma coisa, né, vivendo da caça, da pesca, escassez, privações, e todo esse argumento aí de preservar a cultura, e que de certa forma limita eles. Ele pensou e ele resolveu: eu não vou viver assim. E ele decidiu fazer medicina. Então ele estudou pra caramba, ralou para fazer os cursinhos, conseguiu entrar no FPA, e agora ele faz vídeos, né, para que esses vídeos viralizem, ele receba alguma coisa, e ele faz projetos, ensina as pessoas a entrarem também na faculdade, fazendo o cursinho. Ele ensina o que ele está aprendendo para as pessoas. Ele está pedindo ajuda. Ele está ali estudando medicina, que é um curso que requer, é um dos cursos que mais exige tempo do estudante. Raramente alguém que faz medicina, ele tem tempo para ter um trabalho, para levantar algum dinheiro, para comprar alguma coisa. É ali e ali. Outros cursos permitem, a pessoa trabalha durante o dia e estuda à noite, mas no caso de medicina não. Ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: para que você estuda? Não vale a pena, está difícil conseguir trabalho na sua área. Ele disse assim: bom, se está difícil conseguir emprego para quem está graduado, imagina para quem não tem graduação. Ele conseguiu reverter um argumento. Ou seja, todo mundo: rapaz, para que não adianta? Tu vai estudar tanto, ralar tanto, e depois tu vai ficar desempregado. Ele disse: bom, se está difícil para quem é graduado, imagina para quem não tem uma graduação. E está focado estudando, e as pessoas estão ajudando ele a fazer o curso de medicina. E um curso de medicina é um bom tempo, 6, 7 anos, estudando direto, meu Deus. Mas é um período que seja questão de prioridade, de saber o que é importante, essencial, de saber para onde está. Veja como começa com planejamento. Começa com visão, depois vem planejamento, e aí vem prioridade. Você não vai conseguir ser fiel a qualquer, vamos falar assim, planejamento, se você de fato não tiver um compromisso com o que você pretende ser ou conquistar. E aí você tem que mexer realmente. Mexer não, você tem que renunciar a muitas coisas. Renunciar a muitas coisas para dedicar tempo. Falando aqui como exemplo, porque é bem fácil de a gente entender. Então, o que você está almejando? Aonde você quer chegar? Você está sendo fiel ao tempo, ou você está desperdiçando o tempo? E vamos falar aqui da nossa vida cristã, irmão. Nós somos ensinados pela palavra de Deus: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tudo que você e eu vamos experimentar em Deus requerá também a moeda chamada tempo. Tudo. Não tem como experimentar mais de Deus se eu não fico tempo com Deus. E novamente eu preciso priorizar tempo de qualidade com Deus, tempo de oração, tempo lendo a Bíblia Sagrada, tempo orando. E isso não quer dizer que eu tenho que ser full time, ou seja, tempo integral. Não, irmãos, senão ninguém vive. Não é isso. Se Deus te chama, então seja fiel ao chamado, não desperdice tempo. Quando eu ouvi pela primeira vez o Antônio Cirilo, quando eu ouvi as músicas dele, né?
E foi lá que ele lançou aquele álbum, A Presença da Glória. Novamente estou aqui, Senhor. Isso foi em 2002. Faz um bom tempo, né? Faz um bom tempo. Eu estava em Minas Gerais. E aquela música me impactou. E eu peguei aquele CD, na época era CD, nem tem mais CD, né? E eu passei a orar com aquelas músicas do Antônio Sereno. E eu fui buscar conhecer a história daquele homem. Como é que esse homem tem tanta unção, tanta graça? O homem toca 4 notas e o céu desce. Meu Deus, o que é isso? E aí eu descobri que Davis Robinson foi o homem que discipulou ele. E aí quem foi Davis Robinson? Quem foi Robinson Davidson? Às vezes eu inverto os nomes, a ordem, aliás. Foi um trabalhador da indústria que entendeu que Deus o havia chamado para ser 100% na obra. Então ele deixou o emprego em obediência a Deus. E ele perguntou: vou fazer o que agora? E aí ele pensou assim, ele não foi orientado por Deus. Ele pensou: bom, eu trabalhava 8 horas de tempo por dia. Eu entrava tal hora, almoçava, merenda, almoço, voltava, merenda, saía. E o que ele fez? Então ele falou assim: eu vou orar o mesmo tempo que eu trabalhava secularmente. Então ele passou a orar. Só que ele começou a orar com a inteligência humana, e em 10 minutos não tinha mais o que orar. Ele tinha orado por tudo. E então ele começou a orar em línguas estranhas. Então ele quando batia o sinal da fábrica, ele entrava em oração. Batia o sinal para merenda, time, né? Ficava parado, também merendava. Batia de novo, voltava, assim ia. E ficou orando em língua. Então 8 horas por dia orando, intercedendo, adorando ao Senhor. E ele conta que um dia ele foi numa reunião numa igreja tradicional, uma igreja bem daquela conservadora. E quando ele chegou lá, e o pregador pregando, né? E esses pregadores das igrejas conservadoras são muito bons de Bíblia. E aí o pentecostal, quando vê uma pregação daquela poderosa, ele tem expressão, aleluia, glória a Deus. Então ele não se aguentou, começou a dar glória a Deus, aleluia. E não podia. O pessoal olhava para ele, e ele ficava ali só no espírito, né, tentava se controlar. E de repente Deus deu uma visão para ele, de uma mulher que estava enferma. E ele disse: minha irmã, Deus está me mostrando que a senhora tem isso. E ela começou: meu Deus, meu Deus. Ele disse: pois é, Jesus está te curando agora. E ela foi curada instantaneamente. E aí pronto, avacalhou o culto do pregador. Mudou tudo o culto, irmão. Ninguém mais, pronto, agora todo mundo já estava de olho nele. E aí ele falou: o que é isso? O que está acontecendo? E aí o Espírito Santo falou assim para ele: você ativou o poder sobrenatural de Deus na tua vida, orando em outra língua. Mas ele ficava 8 horas de tempo, irmãos. Irmãos, tem gente que desperdiça tempo. Existem momentos que você pode até estar desempregado, ou de repente de férias, irmãos, mas não desperdice tempo. Vai fazer o que é importante, o que é essencial. Um dia, eu tenho um tio chamado tio João, irmão da minha mãe. E ele mora por aqui agora, em Itambé-Açu. Ele fica, na verdade, numa comunidade. E casou com uma professora. E ele sempre esteve com a gente aqui. De vez em quando ele vinha. E ele viu a minha rotina, né, de igreja, de ministério, de oração. E sem ter ninguém que mandasse-me, sem ter ninguém que me programasse, faz isso, faz aquilo. Mas ele viu muito compromisso com horário, com oração, com culto, com visita, tudo mais, programa que a gente fazia. E ele ficava: rapaz, ele falou assim: tu é o cara mesmo, né? Mas tu não perde tempo. Eu falei: para quê, meu irmão? Eu vou prestar conta ao Senhor. Eu não posso perder tempo. Eu não posso desperdiçar tempo. Quem está entendendo, irmãos? Então, seja fiel ao tempo que Deus tem te dado. Você tem 24 horas de tempo, organize, irmãos. Organize. E não siga, não siga a tabela dos outros. Não, seja organizado. Procura desenvolver ou explorar melhor o teu tempo, naquilo que vai te capacitar, te aperfeiçoar, te aprimorar, para você se tornar uma pessoa melhor.
Você quer se tornar mais produtivo ao invés de só trabalhar? Você tem que aprender. E para você aprender, você vai ter que dedicar tempo. Eu já vi pessoas, irmãos, que falam: meu Deus do céu, é só a graça de Jesus na vida. A pessoa trabalhar o dia todo, fazer faculdade. E eu falei: meu pai amado, que loucura. E tendo esposa, tendo marido, tendo filhos, mas é por um período, 5, 7 anos, que vai mudar completamente a sua história. Mas é preciso ser fiel. Outra área é a área financeira, a fidelidade. Quantas pessoas elas precisam hoje aprender sobre gestão financeira? O tempo não permite que a gente fale. Irmão, gestão, seja ela de tempo ou de finanças, é emocional. Está relacionado às emoções. Agora, fidelidade às finanças também vai usar o mesmo critério. O que é essencial, o que é prioridade, o que é importante. Isaías fala para nós não gastar dinheiro naquilo que não é pão, para não desperdiçar naquilo que não é pão. Dinheiro, se eu tivesse aprendido, irmão, o que eu sei hoje sobre finança, com certeza as minhas finanças seriam bem diferentes. Eu aprendi, por exemplo, muito sobre a lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher. E o legal da lei da semeadura é que você vai colher sempre mais do que plantou. Isso é muito poderoso. Eu sempre incentivo as pessoas: lance uma semente. Todo projeto que você quer desenvolver, comece plantando semente. Comece abençoando pessoas, projetos. Você abre o céu para a tua vida. E eu só não aprendi sobre investimento. Eu já fui aprender sobre investimento já há uns 5 anos atrás. E para reeducar, para mudar o meu drive mental, demorou demais. Hoje eu já consigo fazer alguns investimentos. Inclusive eu descobri que nem tudo que a gente faz é investimento. Carro, por exemplo, não é investimento. Carro pode até ser um investimento se você usar ele para gerar renda para você. Mas ele é um passivo. Ele tem despesas demais, irmãos. Um carro, além de combustível, IPVA, seguro do carro, que, meu Deus do céu, cada vez fica mais caro. Tomara que seja aprovada aquela lei que vai, se for, vai ficar só 1% do valor do carro. Aí é bênção demais. Mas nós pagamos hoje, o IPVA corresponde a 4% do valor do carro. Fica muito caro, irmãos. Combustível. Então, se não for custo-benefício, não é interessante ter um carro. Carro precisa ser custo-benefício para quem não tem real, irmãos. Não é status, não é posição, não é isso. É custo-benefício. Porque ele é uma outra família, talvez até mais do que uma outra família. Sai caro. E dependendo do carro, a roda do carro tem um preço, todo mundo você tem que trocar. E tem uma hora que ele começa a chamar peça, meu Deus do céu, e se não tiver, te atribula. Pensa, o negócio que atribula é quando o carro não está bom. Mexe com a tua agenda. Às vezes eu já tive que emprestar carro de irmãos, alugar carro porque eu quebrava. Mas veja bem, dinheiro ou finanças, você precisa ser fiel nelas. Você precisa honrar, não quer dizer amar o dinheiro. Você tem que respeitar as leis de tudo, irmãos. Uma coisa que Deus me confrontou há um tempo atrás foi que eu desprezava as leis naturais. E eu ficava sempre buscando o milagre, sempre na lei da fé o tempo todo. E até que um dia Deus me confrontou. Enquanto você de respeitar as leis que eu criei, você vai ficar quebrando pedra. E nós desprezamos, irmão, foi Deus que estabeleceu as leis. Todas elas, sejam naturais, espirituais, e nós temos que respeitar. E aí foi quando eu comecei a atentar para isso. Já falei algumas vezes aqui, eu fiquei devendo certa vez 1 ano e 6 meses de energia, irmãos. E o argumento era, porque eu era imprudente, então tudo eu fazia para a obra de Deus, era igreja, tudo era para construção, e deixava o essencial de lado, até que um dia começou, cai tudo, cobrança, custo de energia,
a mulher queria me deixar, tudo num dia só. E Deus teve misericórdia da minha vida, e foi quando eu comecei a entender, porque eu estava fazendo coisas para Deus, mas da maneira minha, da minha maneira. Ruth Sontello disse uma coisa: a obra de Deus, feita da maneira de Deus, no tempo de Deus, tem os recursos de Deus. Foi quando eu aprendi que prosperidade é a provisão de Deus para cumprir uma missão de Deus. Mas eu fazia muita coisa para Deus, a minha maneira, desrespeitando leis, sendo infiel, irmãos, invertendo valores. Eu falo, quando eu vejo pessoas cometendo erro, eu falo: rapaz, não faz isso, pelo amor de Deus, não comete isso, você está se maltratando. E Deus teve misericórdia da minha vida. Eu pedi: Deus, tem misericórdia, me dá uma oportunidade de corrigir isso. Eu já havia aprendido sobre a lei da semeadura, já havia aprendido sobre fidelidade nos dízimos, mas sabe o que eu descobri? Que às vezes, quando nós fazemos muitos negócios, muitos compromissos financeiros, até a fidelidade ao Senhor, ela pode ser um peso, porque aperreia, às vezes vem a vergonha, né, ou o medo de dizer não para as pessoas, e aí quando vem, a gente está tomando para si o que é de Deus, porque a gente fez muito compromisso. Eu não estou falando de algo assim que foge do plano. Existem imprevistos que acontecem, e às vezes você, misericórdia, tem que fazer mesmo da tripa coração para se manter. Mas olha só, no geral, é mais uma questão de valores. E no meu caso, eu não sou um bom exemplo nesse aspecto, não era, mas aprenda com os meus erros. Aprenda com meus erros. Existe uma ordem, irmão, de prioridades: Deus, família, trabalho. Existe uma ordem. Jesus fala: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E ele fala: e a comida, a bebida, a vestimenta vos serão acrescentadas. É verdade, irmãos, que nós temos que arriscar, correr riscos. E o meu perfil, ele é um perfil de correr riscos. Eu sou um tanto aventureiro. Então eu consigo fazer algumas coisas que outros não conseguem fazer. Eu me responsabilizo depois. Mas já sofri demais com isso. Existem pessoas que são muito conservadoras, outros são moderados. Hoje eu aprendi a ficar entre o moderado e o arriscado, o afoito. Mas eu não aconselho: não seja aquele cara conservador. A pessoa não vai. Aliás, aqueles que conservam, eles são chamados de infiel na Bíblia. Lembra daquele camarada que ele recebeu um talento, e ele, com medo, porque sabia que se o Senhor colhia onde não plantava, ele então escondeu o seu talento para devolver. E ele é chamado de quê? De infiel. Diga assim: fidelidade é reproduzir. Diga: fidelidade é multiplicar. O fiel, ele multiplica, irmãos. O fiel, ele reproduz. O infiel é aquele que armazena, que retém. O medo faz ele ficar conservando. O medo. Então não tenha medo, mas não seja tão ousado a ponto de ser imprudente, de inverter valores, de repente de se comprometer demais e prejudicar a sua família. A dívida é uma das causas que mais levam casais à separação. Dívida financeira. Porque a falta ou a dívida, ela causa contenda, discórdia. Irmão, eu já comprometi tanto orçamentos que eu fiquei sem poder de compra. Sabe o que é ficar sem poder de compra? Você compromete tanto os teus orçamentos
Que aí você fica sem poder comprar a prazo e sem poder comprar com dinheiro. E eu já fiz isso, de ficar sem poder de compra, não poder mais usar nada de crédito e não ter o que usar. É muito arriscado, mas a chave virou. Eu me tornei um investidor nesse aspecto. Eu estou falando de coisas que eu aprendi na minha vida, e tudo que eu aprendi, irmão, foi na vida cristã, viu? Eu vou fazer agora 50 anos, 30 anos são de crente. E eu não aprendi sobre investimento no meu início, eu aprendi sobre essa questão da semeadura, da fé, de ousar, e amém, eu fui rompendo. As pessoas olham para essa estrutura e ficam admirados, só não sabem o preço que eu paguei. E eu não falo isso para que legal, o pastor sofreu. Não, irmãos. Deus falou assim: você está fazendo a coisa da maneira errada. Eu não preciso que tu se autodestrua. Não, Deus não precisa, irmãos, que você se acabe, que você se destrua, ou destrua tua casa, tua família. Deus busca os fiéis para abençoar. Dizer para você que de repente se comprometeu tanto financeiramente, fazendo contas, compras a prazo, e a fatura chega, né? O dia de pagar chega, sim ou não, pessoal? Chega, e aí você fica assim, ó, enrascado, e talvez não consegue nem ser fiel a Deus que te dá tudo, inclusive saúde, sabedoria. Você tem que aprender. Deus está te ensinando, Deus está te levando para um confronto consigo mesmo, para que você mude, inclusive valores. O que está te motivando? O que te levou a fazer? Ou de repente você está aqui com um planejamento. Você tem que manter a calma. Você tem que ser manso, porque os mansos herdarão a terra. Por favor, nesse aspecto financeiro, eu não entrei na questão aqui de fidelidade no dízimo. Eu estou falando que algumas virtudes e algumas práticas, elas te ajudam a ser fiel ao tempo, inclusive nas finanças. Nós temos algumas, vamos falar assim, influências culturais, irmãos. Amém pela cultura. Mas tem algumas coisas que não dá para a gente. O problema não é a hora, não é o tempo. E a minha oração é que você possa fazer tudo o que o teu coração deseja. A Bíblia fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus, Ele pode satisfazer o desejo do coração. Nosso Deus é o Deus que supre necessidades. Mas olha, Jesus fala: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a um e também ser fiel ao outro. Jesus fala: não, ou eu sou fiel a um e a ele eu sou fiel. Ser fiel a Deus, irmãos, também é ser fiel à sua palavra. O tema fidelidade, ele é muito amplo. E eu observe que tudo que é pregado, ele vai requerer fidelidade, porque senão você não obedece. Tudo que você ouve de pregação, ele vai exigir de você fidelidade. O que você ouviu domingo aqui, para você estar vivendo hoje, requer fidelidade. O que você está ouvindo hoje requer fidelidade. Tudo é a virtude, vamos falar assim, é o carro-chefe. Todas as demais virtudes vêm atrás dela. A fidelidade. Mas eu penso que a fidelidade a Deus, ela está fundamentada no temor a Deus. Temor ao Senhor. O temor a Deus, ele parte do princípio de tudo que eu fizer é para glorificar a Deus. Tudo que eu fizer é para que Deus seja glorificado. Hoje eu uso o iPhone, até falei dele, né? Mas eu usava lanterninha, irmãos. Alguns irmãos olhando para o meu lanterninha disseram: pastor,
esse lanterninha não é digno mais do Senhor. Se mobilizaram e me deram um iPhone. Me deram um iPhone. Então, a partir daquele iPhone, a gente foi atualizando para outros iPhone, tá? Esse aqui eu já comprei com recurso próprio, mas acho que até o 11 foi assim. O 11 o Bira trouxe da China, porque era mais barato, então eu paguei para ele parcelado em 10 vezes. Bem suave, preço da China, que é mais barato do que do Brasil. Esse já comprei aqui, também facilitado. Nossa amiga Clésia facilitou para mim. Mas é uma ferramenta. Ele se paga. Ele não é um passivo da minha vida, ele é um ativo. Ele se paga muito bem. Então não cometa o equívoco de obter coisas, ou de ter coisas para aparecer ou para ostentar. Deus, ele supre necessidades, e Deus, ele satisfaz o desejo do coração. Talvez você não pode hoje fazer uma festa de aniversário com uma mega produção. Vou falar em aniversário, dia 6 de agosto é meu aniversário, mas eu não gasto dinheiro com aniversário, que eu não tenho. Eu faço um culto, que nós temos estrutura, eu convido os meus amigos para cantar, convido alguém para pregar, e eles vêm me abençoar, eles vêm celebrar comigo. Os irmãos que já promovem a comida, a janta, e cada um paga o seu, está tudo certo. Eu não faço, irmãos. Você não precisa aparecer e nem ficar triste, abatido, porque ainda não tem. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. O fiel no pouco será colocado sobre o muito. E como eu disse, essa é a virtude que todas as outras, para ser desenvolvida, precisa dela. Seja fiel. Não minta para você mesmo. Seja fiel a você. Porque quando alguém ele desperdiça tempo, ou desperdiça recurso, ele está sendo infiel consigo mesmo. Ele está ferindo a própria vida, a própria alma. Vai ficar cheio de culpa, de vergonha, de medo. Então, irmãos, por isso que a igreja primitiva, eles eram queimados, eles eram lançados lá no Coliseu, mas eles não negavam a fé, fiel até a morte. E Jesus disse: ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte, ele fala, e você vai receber a coroa da vida. A perseverança é fruto da fidelidade. A constância é fruto da fidelidade. Eu digo que a deslealdade, ela é a mãe da inconstância. Às vezes eu fico preocupado com pessoas que falam assim: ah, Deus me chamou para orar, mas qualquer coisa tira ele da oração. As pessoas às vezes não conseguem fazer um propósito de 21 dias de oração. Irmãos, uma vez eu fiz um propósito de orar 3 da madrugada, e eu nunca mais fiz esse propósito. O meu sono não é regular, então geralmente eu durmo 1 da manhã. Então 3 horas eu estava com um sono muito profundo, irmão. Tocava o alarme, e eu sabia que se eu dissesse eu vou só cochilar um pouquinho, já era. Eu já perdi voo por causa desse negócio de eu vou cochilar mais 10 minutos aqui. Bum, perdi o horário, já foi. Perdi o voo já, paguei caro. Então eu levantava, na hora que tocava o alarme, eu já bum, pulava da cama com tudo. Água gelada, para sentir a pressão, e o olho ardia pra caramba, e ia orar, irmão. E detalhe, eu fui doido, irmão, porque eu falei assim: eu vou orar das 3 até as 5 da manhã. 40 dias nesse propósito. E Deus me deu graça. Mas eu disse: eu não faço mais isso não. Eu não faço mais isso. Eu faço hoje uns propósitos meio maluco, mas não é tanto assim. Eu sei calcular, irmão. Calculo, cara. Meu sono é... Por exemplo, eu não marco nenhuma agenda antes das 10 da manhã.
Não marco. Por quê, pastor? Porque geralmente eu acordo de madrugada, vou dormir de manhã. Quando vocês estão acordando, eu estou indo dormir. Ah, é legal, pastor, ora a madrugada toda, é legal, bacana. Eu sou gente igual você. Eu durmo em média por dia 5 horas de tempo. E não é direto. Mas eu passei a respeitar o meu corpo, irmãos. Então até nisso você tem que saber, cara, eu vou abrir propósito. Vou fazer um jejum. A pessoa nunca jejuou, vou fazer 7 dias de jejum, igual a pastora Vitória. Você nunca fez jejum do açaí, irmão. Começa tirando o açaí. Começa tirando a farinha, né? Como é o nome da farinha que a gente come aqui? Essa aqui incha mesmo, que fica empazinado. A cuba. Cuba que chama? Puba. A puba. Essa aqui é azeda. Aí o bucho estufa. Começa tirando ela, irmão. Não, irmão? Quem está me entendendo? É um treinamento, irmão. Aí você faz, não, vou ficar 7 dias, 24 horas. Irmão, começa tirando uma refeição. E você vai sentir pressão, não vai ser tão simples. Aí você está exercitando, você está sendo treinado. Fidelidade também é você ser disciplinado, é ter um compromisso radical. A minha oração é que você seja um crente raiz, que você e eu sejamos achados como os fiéis mordomos do Senhor, e você vai experimentar e viver as bênçãos de ser fiel. Diga assim: um fiel no pouco, ele é fiel no muito. Se você está aqui hoje e talvez você está sofrendo por causa da infidelidade, alguém te traiu, alguém que você depositou a confiança e ela desonrou, você precisa primeiramente cuidar da tua alma, liberar perdão para essa pessoa, olhar com misericórdia para ela, para você não fazer semelhante a ela. É uma boa ocasião de você exercitar a bondade, exercitar a misericórdia, exercitar a compaixão. Porque se você ficar com o coração magoado, machucado, primeiramente você precisa entender, você está sendo desobediente, você está sendo infiel a um mandamento bíblico de amar o teu inimigo, de orar pelo que te persegue, de abençoar quem te amaldiçoa, de bendizer quem te maldiz. E às vezes quando nós somos ofendidos com uma traição, a gente se enche de razão, a gente quer vingança, a gente quer que a pessoa pague pelo que ela fez, mas não levamos em conta que estamos sendo infiel a Deus. Eu disse que todas as virtudes, elas estão fundamentadas na fidelidade, e a fidelidade está fundamentada no temor a Deus. O importante é que você obedeça ao Senhor, que você tema ao Senhor, e que Deus te dê graça, e que essa graça te capacite mais ainda. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos encerrar o culto fazendo uma oração para que Deus nos dê um coração fiel, amém? Hoje não é a questão de Deus é fiel. Nós sabemos que Deus é fiel, irmão. Hoje é ser um mordomo fiel. Que você seja achado como um fiel mordomo do Senhor, e que os teus relacionamentos tenham você como uma pessoa fiel. Que você seja fiel nas amizades, nos negócios. Que você seja confiável em nome de Jesus. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo que te ajude, que Ele domine a tua vida. E aqui mesmo nessa oração, nós vamos orar pelos milagres, pelas bênçãos, pela provisão de Deus na tua vida. Faz a tua oração, enquanto os irmãos vão louvar o Senhor. Ore ao Senhor, ore ao Senhor.
meu coração. Todos meus sonhos e projetos coloquei em teu altar. Eu fui comprado pelo teu sangue e vivo só pra ti, pertenço só a ti, Senhor. Eu sou propriedade sua. Quero fazer valer a pena cada segundo que perdi. Quero viver nessa terra como se fosse o último dia. Viver pra ti. Quero deixar minhas pegadas em outras nações. Quero viver incendiado, inflamando os corações. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti. Só uma vida, só uma vida aqui. Já te entreguei o meu coração. Todos meus sonhos e projetos coloquei em teu altar. Eu fui comprado pelo teu sangue e vivo só pra ti, pertenço só a ti, Senhor. Eu sou propriedade sua. Quero fazer valer a pena cada segundo que perdi. Quero viver nessa terra como se fosse o último dia. Viver pra ti. Quero deixar minhas pegadas em outras nações. Quero viver incendiado, inflamando os corações. Eu quero só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti. Só tenho uma vida pra queimar. Só tenho uma vida pra queimar. E minha vida queimará pra ti. Glória a Jesus. Levante a sua mão, querido. O que Deus vai fazer hoje na tua vida revela o caráter dele. Ele é fiel. Revela o caráter dele. Ele é bom. Ele é misericordioso. O que Deus vai fazer na tua vida hoje vai transformar, vai mudar, vai restaurar, vai mudar a tua vida.
Hoje você ouviu uma mensagem com uma aplicação muito prática para a tua vida. Deus está falando com você que foste traído, você foi decepcionado. Deus quer que você saia daqui hoje curado, curada. Então aí onde você está, libera perdão para essas pessoas que traíram você, que abandonaram você, que falaram mentiras a teu respeito, que denegriram a tua imagem, prejudicaram o teu nome, a tua pessoa. Libere perdão nesse momento. A cura e a tua provisão, o teu milagre está relacionado à tua atitude de ser fiel a Deus e obedecer. Perdoa os teus inimigos. Então perdoa, libera perdão. Fale, verbalize, solte essa pessoa, solte os teus inimigos, libere eles, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Jesus, tu sabe a dor de ser traído, tu foste abandonado, tu foste negado, tu foste rejeitado, mas o Senhor não pecou, tu foste obediente até a morte de cruz, e só tu podes ajudar, só o Senhor pode socorrer. E eu peço a ti, Deus, que nesse momento o Senhor conceda graça a todas as pessoas que aqui estão e que precisam, Deus, ser livres hoje, que precisam ser libertas hoje. Deus, libera o poder da tua glória aqui, Senhor, para desfazer todo o cativeiro, toda a raiz de amargura que brotou nessa pessoa, em nome de Jesus. Seja quebrada agora, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Deus, eu oro por restituição, eu oro, Deus, para que haja dupla honra na vida dessa pessoa. E tudo aquilo que foi, ó Deus, desperdiçado, que foi saqueado, que foi roubado, o Senhor traga, Deus, um novo tempo na vida dessa mulher, na vida desse homem, em o nome do Senhor Jesus. Sim, Deus vivo. Deus, eu oro por todos que aqui se atrapalharam, ou estão atrapalhados, não estão, Deus, sabendo administrar o tempo, os recursos, os talentos. Eu oro, Deus, para que nessa noite o Senhor traga um batismo de sabedoria, de inteligência, que o Senhor conceda, meu Deus, em nome de Jesus, saúde emocional, Pai. Que ninguém venha agir por pressão da sociedade, ou por se sentir pressionado pelos homens. Não, Senhor, mas que todos possamos lembrar que só o Senhor é digno. É a Ti que servimos, é a Ti que devemos ser fiel, Pai. E nós pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos, purifica-nos, limpa o nosso coração da inconstância, do desânimo, limpa o nosso coração da desonra. Deus, nós clamamos perdão por toda infidelidade, e nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos fiéis, fiel ao que o Senhor nos chamou para fazermos. Nos ajude a sermos fiel ao teu chamado, Senhor. Que a nossa visão seja aberta aqui hoje, que a visão dos teus filhos seja aberta aqui, em nome de Jesus. Sim, Deus vivo, faz isso, surpreende os teus servos. A tua palavra diz que tu olha para os fiéis e abençoa os fiéis. Nessa noite, Deus, eu quero te agradecer, porque tudo que nós somos capazes de fazer é porque o Senhor nos dá graça. Com as suas mãos levantadas, diga assim: Senhor Deus, eu recebo sobre a minha vida
o poder da tua graça, a graça que me sustenta e que me capacita a ser fiel até a morte. Diga: o Senhor é a minha força, é quem me sustenta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu rejeito toda mentira de Satanás, toda acusação maligna. Eu rejeito todas as mentiras e eu declaro que na graça de Cristo eu já venci. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus na minha vida. Como Paulo, diga como Paulo, eu posso declarar: Deus me escolheu para ser exemplo dos fiéis. Eu, que era o pior dos pecadores, mas fui chamado para ser exemplo dos fiéis. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa em nome de Jesus. Deus abençoe a tua reunião de célula amanhã. E Deus te use poderosamente. Deus abençoe. Os dias não voltam mais, as horas não voltam mais.